No primeiro evento do UFC em 2023, teríamos uma luta que eu considerava um casamento bem amargo para o nosso querido Kelvin Gastelum, que pegaria Nassourdine Imavov, uma promessa da categoria dos médios, que é 16 centímetros maior e que vive o auge de sua carreira, enquanto Gastelum vive a pior fase. Mas o destino salvou o campeão do TUF de mais uma possível amarga derrota, já que na semana da luta foi anunciado que o americano acabou se machucando seriamente nos treinos e teve que ser retirado do combate de última hora. E foi nesse momento que eu parei para pensar na delicada situação que vive a carreira do Kelvin Gastelum, que perdeu 5 das últimas 6 lutas. Uma situação inimaginável em 2019, ano em que Gastelum fez uma das melhores lutas da história do UFC e amassou a lataria de Israel Adesanya como ninguém havia feito até então. Mas para entender essa situação atual do Gastelum, é preciso voltar um pouco no tempo. E é isso que vamos fazer no vídeo de hoje. Vamos voltar e relembrar a ascensão de Kelvin Gastelum e chegar até a sua queda, que é, infelizmente, o seu momento atual. E vamos começar falando sobre como descobriram o Kelvin Gastelum. E foi na 17ª temporada do TUF, no qual ele participou lutando pelo peso médio. Só que apesar de ser invicto, com um cartel de 5/0, ele estava longe de ser um dos favoritos para vencer o torneio. Na verdade, ele foi o último escolhido da equipe do Chael Sonnen e se destacava negativamente dos demais por causa da sua baixa estatura. Com 1,75 de altura, ele era considerado baixo para a categoria dos médios. Para vocês terem noção, ele tem a mesma altura do Conor McGregor, que foi campeão do peso pena. E nessa mesma casa do TUF tinha o grande favorito a não só vencer essa temporada, como também a ser um futuro campeão do UFC. Sim, eu tô falando do homem-ambulância Uriah Hall, que mandava todo mundo da casa pro hospital de maca com seus nocautes brutais. Hall era o grande favorito para vencer o torneio, e o foco nele era tão grande que esqueceram completamente o garoto Gastelum, que de pouco em pouco foi passando de fase e acabou chegando na final, justamente contra Uriah Hall. E para surpresa de todo mundo, Gastelum não só chegou na final, mas venceu o temido Homem-Ambulância, se sagrando campeão do TUF 17 e conseguindo seu contrato com o UFC. Mas ao invés de permanecer na categoria dos médios, ele resolveu descer para os meio-médios, onde lá o seu tamanho seria mais compatível. O problema é que Gastelum simplesmente não conseguia se manter em forma para lutar nessa divisão, então apesar de conseguir boas vitórias, a pesagem sempre parecia ser o seu maior inimigo, até que chegou num ponto onde o corte de peso acabou atrapalhando as suas performances, e ele sofreu as primeiras 2 derrotas da carreira, a primeira contra Tyron Woodley, luta em que ele não bateu o peso dos meio-médios, e a segunda contra Neil Magny. Gastelum se recuperou vencendo o ex-campeão Johnny Hendricks e na sequência foi escalado para enfrentar Donald Cerrone em Nova York. Mas a luta foi cancelada de última hora porque o campeão do TUF mais uma vez não bateu o peso, ficando 4 quilos acima da divisão. Essa foi a terceira vez que ele teve problemas na balança. E essa foi a gota d'água para o UFC, que basicamente expulsou o Gastelum da categoria e o mandou de volta para o peso médio. Lá ele teria mais facilidade de bater o peso, porém sofreria bastante com seu tamanho, porque ele seria bem menor do que a concorrência, tanto em altura quanto em envergadura. Mas uma coisa que acabou sendo melhorada com peso extra foi o seu poder de fogo, e logo no seu retorno aos médios, ele nocauteou de forma brutal o ex-campeão do Strikeforce Nate Marquardt e o ex-desafiante do mesmo, Tim Kennedy. Seguindo no peso médio, Gastelum foi fazer a maior luta da sua carreira até então, contra o ex-campeão do UFC, Vitor Belfort, em Fortaleza. Essa que foi possivelmente a melhor apresentação da sua carreira. Com 2 knockdowns, Gastelum tirou Belfort pra nada no primeiro round. 3 lutas, 3 vitórias, 3 nocautes, até que essa empreitada no peso médio estava dando certo pro baixinho. E agora ele já estava como 8º colocado do ranking do peso médio. Nada mal. Mas aí o prejuízo da diferença de tamanho finalmente começou a aparecer, quando Gastelum foi enfrentar o ex-campeão da categoria, Chris Weidman. Gastelum até começou melhor, mas foi superado na isometria e no chão pelo americano, que era 13 centímetros mais alto e tinha 16 centímetros a mais de envergadura. Boa fase interrompida, mas depois veio a maior oportunidade da carreira do Kelvin Gastelum. Ele foi enfrentar o ex-campeão da categoria Michael Bisping, que aceitou o combate de última hora e que tinha acabado de perder o cinturão para Georges St-Pierre. E naquele momento era o 2º colocado do ranking dos médios. Gastelum não tomou conhecimento de Bisping e o nocauteou no primeiro round,
aposentando o inglês. Com a vitória, Gastelum foi catapultado para quinto colocado do ranking e na sequência enfrentou o segundo colocado Ronaldo Jacaré em uma luta eliminatória para disputar o cinturão dos médios. Gastelum venceu Jacaré no UFC Rio e assim o title shot era finalmente dele, mas devido a uma lesão do então campeão Robert Whittaker, Gastelum teve que enfrentar o promissor Israel Adesanya pelo cinturão interino da categoria. E podemos dizer que esse foi o ápice da carreira do Kelvin Gastelum, o momento mais emblemático de toda a sua trajetória. Gastelum e Adesanya travaram uma das melhores lutas de toda a história do UFC, e apesar da grande diferença de tamanho, o baixinho foi a luta mais dura do futuro campeão até então. A batalha durou 5 rounds e Gastelum conseguiu sobreviver a 4 knockdowns, que renderam a vitória para Israel Adesanya por decisão. Apesar da derrota, Gastelum caiu de pé, porque até então ele tinha sido o maior desafio de Israel Adesanya. E a derrota também envelheceu muito bem, porque até a chegada de Poatan no UFC, ninguém tinha feito aquilo com Adesanya. Então o futuro continuava bastante promissor para o campeão do TUF, e uma revanche contra Adesanya era bem possível. E por isso, tudo o que aconteceu em sequência foi tão surpreendente, porque Gastelum só venceria mais uma luta das 5 que ele fez em seguida. Na sequência, o americano enfrentou o inglês Darren Till em uma luta bem morna e acirrada, onde o atleta de Liverpool venceu por uma polêmica decisão dividida, segunda derrota seguida para Gastelum. Depois, em 2020, o campeão do TUF foi surpreendido e finalizado em apenas 1 minuto pelo nórdico Jack Hermansson e amargou o terceiro revés seguido. Para tentar se recuperar, Gastelum só voltaria em 2021 contra o americano Ian Heinisch, e com uma performance muito aquém do esperado, ele conseguiu vencer em uma suada decisão dos juízes. Desde então até hoje, essa foi a última vitória de Kelvin Gastelum. A partir dessa luta, na minha opinião, não foi a queda de rendimento que prejudicou a sua carreira, mas sim uma sequência de decisões errôneas que custaram mais 2 derrotas no seu cartel. Ainda em 2021, Robert Whittaker, primeiro colocado do ranking, enfrentaria Paulo Borrachinha em abril, mas o brasileiro saiu da luta de última hora devido a uma lesão. Gastelum então apareceu e se ofereceu como substituto de última hora, apesar do pouquíssimo tempo de preparo para enfrentar um cara do calibre do Whittaker. Mas essa jogada até que fez um certo sentido, porque apesar das chances de derrota serem altíssimas, caso ele conseguisse vencer o Whittaker, ele voltaria para as cabeças da categoria. Mas o plano falhou, Gastelum tomou um baile do ex-campeão e amargou mais uma derrota no UFC. Na sequência, em agosto de 2021, Borrachinha ia enfrentar o terceiro colocado do ranking, Jared Cannonier, mas novamente ele sofreu uma lesão e teve que sair do combate. E acreditem se quiser, mas o Gastelum, batalhador do jeito que é, se ofereceu de novo como substituto de última hora, com o mesmo plano que ele tentou contra o Whittaker. E o resultado foi o mesmo, perdeu mais uma luta e amargou a 5ª derrota nos últimos 6 combates. Desde então, Gastelum nunca mais lutou. Teve 2 lutas canceladas em 2022 e agora mais uma no início de 2023. E sinceramente, isso é bem triste, porque ele é um bom lutador e tem capacidade para render ainda muitos anos competindo em alto nível. Ele só tem 31 anos de idade. E a solução para salvar sua carreira é muito simples: descer para os meio médios, mas não voltar como antes, lutando para conseguir bater o peso da categoria. Não, estamos falando de uma adaptação completa, novos hábitos, nova dieta e mais cuidado com o peso, fechar a boca e cuidar da carreira. Se o José Aldo conseguiu se adaptar ao peso galo sem ter que cortar fora uma perna, eu tenho certeza que o Gastelum também pode descer para os meio médios, e lá acredito que ele acharia um novo norte para sua carreira. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.